Graça e paz, meus irmãos, que alegria. Vamos iniciar mais um momento de devocional, mais um momento na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando aprender mais com a palavra dele. A palavra de Levítico, capítulo 19, o versículo 11, nos diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Cristo é aquele que não mente para nós. Em nenhum momento nós vamos ver nos textos bíblicos o Senhor fantasiando a realidade para nós. Infelizmente, não é o que ocorre com nós seres humanos. Hoje nós vamos falar da mentira. E para meditarmos sobre esse tema, a mentira, nós vamos meditar a palavra que se encontra em Efésios capítulo 4, o versículo 25. Então tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Se possível, fique em um lugar tranquilo. Não pense agora nos problemas, se concentre nesta palavra. Deus quer falar com você. Efésios capítulo 4, o versículo 25. Vamos ao texto. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vemos Paulo na sua terceira viagem missionária. E em meio a essa viagem missionária, ele passa pela cidade de Éfeso. E agora Paulo está enviando esta carta para esta igreja que ficou em Efésios. Agora, o capítulo 4 de Efésios nos traz muitos ensinamentos. A começar que o tema deste quarto capítulo é a unidade da fé. E Paulo fala de coisas do cotidiano. Paulo fala de coisas que o crente precisa trazer no seu dia a dia, pois essas ações do dia a dia iria testificar uma nova vida com Cristo. É assim comigo, é assim com você. Não basta apenas dizer que aceitamos Jesus. Não basta apenas estarmos na igreja, não basta apenas estarmos todos os dias meditando a palavra dele, fazendo os devocionais. O que vai importar é uma vida transformada. Veja que o projeto do Evangelho é de transformação. É um projeto a qual é pautado na mudança, uma mudança impulsionada, uma mudança testificada pelo Espírito Santo. O primeiro versículo do capítulo 4, Paulo já começa a mostrar qual direção essa carta irá tomar, porque ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. E esse o preso do Senhor é porque nós vemos que por várias vezes Paulo escreveu as suas epístolas, as suas cartas, enquanto ele estava preso. Aliás, elas são chamadas de epístolas da prisão. É uma exposição de 4 cartas, tradicionalmente associadas ao período em que Paulo esteve preso em Roma, em meados do primeiro século. E quais são essas cartas? Essas epístolas da prisão é Efésios, Filipenses, Colossenses e Fílemon. Então, quando Paulo, no primeiro versículo do capítulo 4, nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, é porque Paulo sabia muito bem onde ele estava. Ele estava encarcerado, mas mesmo assim o seu coração ardia em inspiração pelo Espírito Santo de enviar carta para os crentes, para os irmãos que agora estavam em Efésios. E ele continua o versículo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. O que vai testemunhar a nossa vocação e que nos chamou é justamente a forma como qual nós andamos. O que vai testificar a nossa vocação é a forma a qual nós andamos. Nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, o versículo 8, vai dizer que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Veja que no mesmo versículo que diz que Noé andava com Deus, o mesmo versículo apresenta as características que testemunhavam
que Noé andava com Deus. Quais eram as características? Ele era justo e era reto. É por isso que o primeiro versículo do capítulo 4 de Efésios, Paulo está rogando àquele povo para que aquele povo ande de forma digna, conforme a sua vocação. No versículo 5 ao versículo 6, nós vemos Paulo confirmando a unidade do batismo, onde ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, nós precisamos crer que existe um só Senhor, que Ele é o autor da nossa fé, como vai dizer o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por isso que no versículo 5 diz: é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele estava trazendo aqui à memória o batismo a qual eles passaram. Ou seja, nós temos uma unidade em Cristo por conta de um só batismo, uma só fé em Cristo Jesus, um só Senhor. O versículo 14, Paulo começa a exortar os seus irmãos de comunidade, porque ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Paulo aqui está despertando aquele povo para uma maturidade espiritual, porque muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho que apresenta para nós Cristo como Salvador. O evangelho que nos apresenta uma salvação que não depende das nossas obras, uma salvação que não depende da quantidade de movimentos que eu faço, não é pelo nosso dinheiro, não é pelo que temos. O verdadeiro evangelho vai nos apresentar a salvação pela cruz de Cristo. E muitas vezes nós precisamos ter maturidade, porque senão nós somos levados por qualquer conversa, por qualquer palavra bonita. Por isso a necessidade de nós analisarmos os textos bíblicos. É muito importante, é claro, nós sentarmos com pessoas instruídas que saibam da palavra, mas sobretudo também nós temos um encontro com a palavra, nós lemos a palavra. No versículo 17, Paulo começa a apresentar um contraste. Qual o contraste? O costume daqueles que foram chamados a ter uma vocação digna que resplandeça a Cristo contra os atos dos gentios. Paulo apresenta aí um contraste. Por isso que ele diz, versículo 17: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Mais uma vez, Paulo traz a ação. Qual ação? A ação de andar. Porque é no dia a dia que nós vamos testificar se estamos em Cristo ou não. Não é as 2 horas que você está no culto, é a sua vida. Noé andava com Deus, porque Noé era justo e reto em todas as suas ações. E mais uma vez Paulo traz uma ação. A ação, o ato, o verbo andar. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Meu irmão, o que nos separa de Deus muitas vezes é a nossa ignorância. O que nos separa de Deus é a nossa falta de entendimento de quem Ele é. Ora, como vamos descobrir quem é Deus? Convivendo com Ele, tendo uma vida com Ele. E uma vida que anda com Deus testemunha Ele no seu dia a dia, nas suas atitudes. O versículo 20, ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. O nosso maior exemplo é Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o nosso exemplo. É pensar a cada dia o que Cristo
falaria nessa situação? Como Cristo agiria nessa situação? Não é sobre as nossas convicções, nós temos um modelo. Versículo 24 ele diz: e vós revistais do novo homem. Lembra que eu disse que o projeto do evangelho é de renovação, é de transformação? Ele continua dizendo que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ora, ninguém pode dizer que está em Deus se as suas obras não são de justiça. Ninguém pode dizer que está em Deus se as suas obras não refletem santidade. Paulo aqui está deixando claro, ora, se vocês dizem que estão caminhando com Cristo, as suas obras precisam ser de justiça. As suas obras precisam ser obras de santidade. E uma das formas de nós mostrarmos que estamos andando em justiça e santidade é evitando o ponto central do versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Não basta apenas deixar o péssimo hábito de falar mentira, que aliás, não sei se os irmãos sabem, a mentira ela pode ser considerada em alguns momentos até mesmo uma patologia, uma doença. E que doença é essa? A mentira pode ser considerada uma patologia e tem um nome, mitomania. Neste quadro clínico insere-se as pessoas que contam mentiras compulsivamente. Então não basta você não mentir mais. A partir do momento que você não mente, você está assumindo um compromisso com a verdade. E vice-versa. E quando você deixa de assumir um compromisso com a verdade, você assume um compromisso com a mentira. E eu costumo dizer que mentira é uma dívida com o tempo. O poeta Renato Russo, em uma das suas composições, ele diz algo muito profundo. Ele diz assim: porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. O mentiroso sabe que aquilo que ele está dizendo não é real. O mentiroso sabe que aquilo que ele está dizendo não é verdadeiro. E que não vai demorar para ele ter um encontro com a verdade. O problema é que nós entramos em uma cultura, infelizmente, em que a mentira se tornou para muitos um passaporte. A mentira se tornou para muito o carimbo de passagem para ela adentrar em determinados locais, ser aceitos em determinados grupos. É muito triste o que dizem sobre nós brasileiros, o jeitinho brasileiro. E muitas vezes o jeitinho brasileiro é mentir, é fazer de uma forma desonesta, péssima característica que foi colocada para nós brasileiros, o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro é a mentira, o jeitinho brasileiro é a corrupção. Nós como cristãos não somos chamados a dar jeitinho nas coisas, nós somos chamados a ser justos e retos nas nossas ações. Agora, nós precisamos olhar para nós, porque da mesma forma que Paulo estava destinando essa carta à igreja, ele apresenta sim uma forma diferente de viver, a forma dos gentios. Mas essa carta não foi destinada aos gentios, essa carta foi destinada aos crentes. Então, nós precisamos encarar que a mentira também está nas nossas comunidades de fé. Olha o que a palavra de João capítulo 8, versículo 44 nos diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é muito profundo. Por que é muito profundo? Porque se Paulo está nos chamando a ter atitudes de justiça, atitudes retas, e se nós hoje, em nossos lábios, proferimos mentira, nós estamos testemunhando e mostrando quem é o nosso Pai. Os nossos atos atestam a nossa paternidade. Quem é o nosso Pai de verdade? Né? Quem é o nosso Pai de verdade? E vou dizer algo para você, meu irmão. Se você precisa recorrer à mentira,
negar a si mesmo para caber em lugares, em empresas, em reuniões, em grupos. Meus irmãos, nós precisamos resgatar o nosso valor em Cristo Jesus. Eu iniciei o devocional dizendo que Cristo não mentiu para nós. Cristo foi aquele que disse: no mundo tereis aflições. Cristo nunca mentiu para nós. Então, muitas vezes nós recorremos à mentira para fugir da realidade. Infelizmente, para muitas pessoas, a realidade é algo insuportável. Mas eu digo para você, mentir a realidade também não é a solução. Torno a dizer, pare de mentir, meu irmão. Pare de mentir, minha irmã. Aonde você vai com isso? Aonde você vai? Quando é que você vai parar, deixar esse costume de mentir? O problema do mentiroso é que ele perde a referência de verdade. E com Deus, meu irmão, não tem como. A palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 13 nos diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meu irmão, nós estamos nus diante de Deus. Não tem como. Não tem como nós florearmos uma realidade, florearmos uma oração, deixar mais bonita. Não, Deus quer a sua verdade. Não tem como. Você pode mentir para todos, mas a sua consciência lhe mostra. Ao colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter um encontro com a sua realidade. Quem é você de verdade? Ao colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter esse encontro com o seu verdadeiro eu. E que dirá com Deus? Deus sonda os nossos pensamentos, Deus sonda o nosso coração. Nós estamos nu diante dele. Olha o que o salmista nos diz. Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra nem chegou à boca, e o Senhor já conhece. Por isso, meu irmão, eu te convido, abandona esse vício da mentira. Não tem como Deus trabalhar em uma alma que nega a realidade. Não tem como. A palavra do Senhor diz que ele veio para os doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Agora, faça a experiência de você estar doente com um problema de saúde e ir no hospital e não falar a verdade. Como que uma alma vai ser tratada? Como que uma pessoa vai ser tratada se ela nega a realidade, se ela mente? Não tem como. E ora, se Deus está dizendo que ele não veio para os que estão são, mas sim para os doentes, nós não podemos negar a nossa doença, nós não podemos negar diante dele aquilo que nos aflige, a nossa realidade. Deus busca os adoradores em espírito e em verdade. A palavra diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Ora, se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem adoradores mentirosos. Existem o oposto, aqueles que adoram o Senhor na mentira. E Paulo, na sua carta a Efésios, capítulo 4, nos apresenta um modo diferente de viver. Qual é esse modo diferente de viver? Uma forma de andar em justiça e em retidão. E uma das formas de nós andarmos em justiça e retidão é tirando dos nossos lábios a mentira, tirando dos nossos lábios o engano. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já testemunharam injustiças, inverdades. Pessoas já perderam a vida por conta de mentira. Pessoas já foram prejudicadas, perderam o seu trabalho, perderam a sua dignidade por conta de mentira. E não vamos esquecer, quando nós proferimos uma mentira, uma inverdade, nós estamos dizendo que somos filhos do diabo. A mentira tem um autor, a mentira parte de Satanás. E se nós queremos uma vida nova com Cristo, nós precisamos andar na verdade, a começar pelo que sai de nossos lábios. Amém, meus irmãos?
Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus pautado na verdade. Os Teus atos são atos de justiça e verdade. Pai, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que recorremos à mentira. Perdão, Senhor, por todas as vezes, ó Pai, que não fomos justos em nossas ações, pelas vezes, ó Pai, que tramamos, que fomos vingativos, pelas vezes que levantamos falso testemunho contra os irmãos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós fomos concebidos no pecado, mas nós te agradecemos pela cruz. Nos ajuda, Senhor, a ser conduzidos pelo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a ser conduzidos, ó Pai, pela Tua graça, a Tua graça que não falha, a Tua graça, Senhor Deus, que é o motivo pelo qual não fomos consumidos. Pai, coloque em nosso lábio palavras de edificação, coloque em nossos lábios palavras de bênção, tira do nosso lábio a mentira, tira do nosso lábio o engano. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.